Você já imaginou construir a sua vila perfeita, investir horas planejando cada lote, cada família, cada recurso e de repente tudo muda? Pois é, a nova atualização beta de Manor Lords acabou de chegar e ela pode ter alterado completamente a forma como você evolui a sua cidade. Um novo nível de lote senhorial, a nova progressão baseada em famílias, novo mapa, IA mais inteligente e até 6 vezes mais desempenho em cidades grandes. Mas a pergunta é, essa atualização realmente melhora o jogo ou complica ainda mais o gerenciamento medieval? Hoje você vai entender exatamente o que mudou e principalmente o que isso significa na prática para o seu gameplay. Fica comigo até o final porque tem mudanças aqui que podem salvar ou destruir sua próxima campanha. Bom, a parte 1 é a mudança mais importante, a nova progressão. Vamos começar pelo que realmente importa. Antes dessa atualização, a evolução do assentamento no Manor Lords dependia da quantidade de lotes residenciais construídos em determinado nível. Agora, o jogo mudou completamente a lógica. O progresso de nível do assentamento passa a depender do número de famílias vivendo na região em determinado nível. E isso muda tudo. Por quê? Porque antes você podia simplesmente upar lotes estrategicamente para acelerar o seu progresso e agora não. Agora você precisa garantir que as famílias realmente estejam vivendo e prosperando. Isso significa que você tem que ter uma melhor gestão de aprovação, melhor distribuição de recursos, controle mais refinado de consumo, planejamento mais cuidadoso de crescimento. E não é mais só construir, é sustentar. Essa mudança aproxima o jogo ainda mais de um simulador socioeconômico realista. Se você já sofreu tentando equilibrar comidas, roupas, mercado e aprovação, se prepare. Agora cada família importa. Parte 2. Novo lote senhorial nível 3. Aqui vem outra bomba. O antigo nível 3 virou nível 4 e o novo nível 3 foi introduzido no meio da progressão. Isso significa que a curva de evolução ficou mais longa, mais estratégica, mais profunda e tem mais. As extensões como sapateiro e padeiro exigem que o seu lote esteja no nível 3, ou seja, você não mais vai sair produzindo certos bens cedo demais. Isso desacelera o crescimento econômico inicial e fortalece o mid-game. Agora existe uma transição mais natural entre vilas simples e um centro urbano estruturado. Isso deixa o jogo mais orgânico, mas também muito mais desafiador. Agora vamos para a parte menos caótica. Temos um novo mapa, os Lagos Gêmeos. Ele não é só mais um mapa bonito, ele traz lagos mais baixos, terreno mais ajustado, colinas de terra e alterações estratégicas na paisagem. Isso muda rotas comerciais, defesa, expansão e planejamento agrícola. Se você gosta de mapas com barreiras naturais e posicionamento estratégico, os Lagos Gêmeos pode ser um dos melhores que eles já lançaram até agora. Agora vamos entrar na parte da inteligência artificial do jogo. Essa é a parte silenciosa, mas que também é muito forte. A inteligência artificial agora considera equipamentos militares antes de criar a milícia, exporta os excedentes militares, defende regiões corretamente, para de expandir de maneira bugada que era antes e corrige decisões econômicas. E só pra falar de IA, não é a inteligência artificial do jogo, não. São as inteligências artificiais que ficam comandando o mundo junto com a gente quando você seleciona lá, que cresce um assentamento separado. Isso significa que o jogo está menos explorável, você não vai mais vencer simplesmente porque a IA comete erros básicos. Ela ficou mais racional, mais econômica e mais estratégica. Isso aumenta o desafio do jogo. Agora nós temos a mudança nos bois. Sim, isso é importante. Se você já ficou irritado vendo bois travados ou trabalhadores fazendo coisas ilógicas, boas notícias. Agora, trabalhadores livres ou do local correto podem guiar bois. A lógica de entrega foi refinada. Isso reduz gargalos, melhora fluxo de construção e diminui o comportamento estranho. Pequena mudança? Talvez. Impacto no late game muito grande. Entramos agora na parte de otimização, para quem tem um PC que não é muito bom ou que travava com esse jogo, que crashava e esse tipo de coisa. A otimização insana que eles fizeram. Essa talvez seja a melhoria mais invisível da atualização. Segundo as notas, eles prometem até 6 vezes mais FPS nas cidades que são muito grandes. Isso veio de refatoração completa do sistema de notificações, otimização de renderização de unidades, melhorias em cálculos de estoque, redução de picos de lag agrícola, otimização e sistema de tarefas. Se você já sofreu com uma cidade gigante travando, essa atualização pode mudar completamente a sua experiência. Agora nós temos uma atualização no balanceamento na economia. Alguns ajustes importantes. A reprodução dos animais está dobrada, o ajuste no crescimento da cevada e no centeio, deterioração da comida foi aumentada e o malte virou comércio principal. Isso significa que a comida ficou mais delicada, o planejamento agrícola
agrícola ficou mais importante e o comércio ganhou um peso maior. Agora, errar na previsão da safra pode custar muito caro. Parte 8. A gente teve agora uma atualização que, pra mim, essa atualização já não é muito interessante para as pessoas que só jogam de roleplay, porque são as correções de bug em massa, corrigir alguns bugs. Conclusão, essa atualização é boa se você gosta de profundidade, se você gosta de desafio, com certeza. Se você prefere crescimento rápido e fácil, talvez essa atualização torne tudo mais exigente. Mas uma coisa é clara, Manor está ficando mais maduro, mais estratégico, mais realista e mais refinado. E é isso exatamente que um bom Early Access precisa. E agora eu quero saber de você, essa mudança na progressão baseada em famílias foi positiva ou complicou demais? Você já testou o mapa dos Lagos Gêmeos? Você sentiu a diferença no desempenho? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a sua experiência. Se esse vídeo te ajudou a entender a atualização, deixa o like porque isso ajuda muito no canal. Se inscreve para não perder as atualizações e guias avançados do Manor Lords aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e que a sua vila prospere. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima. Dá like!